E aí, molecada do segundo ano, que saudade que eu já estou de vocês, meu amigo. Nesse primeiro vídeo que a gente vai produzir aí do meu canal, quebrando o galho, galho GA, elemento químico, galho graveto, entendeu? Eu vou ensinar pra vocês propriedades periódicas. A primeira propriedade que a gente vai trabalhar é o raio atômico. Tranquilo? Solta a vinheta e vamos acompanhar essa aula. Depois me diz o que você achou. Tranquilo? Um abraço. Então bora lá, cambada de à toa. Vamos estudar um pouco então. Eu sou o Lucas Bonitão. O que nós veremos hoje? Hoje nós veremos propriedades periódicas, né? Que propriedade periódica? É a propriedade que um átomo tem. São algumas propriedades que ele pode ter. Eu faço referência ao raio, à eletronegatividade, à eletropositividade, à energia de ionização e à afinidade eletrônica. Essas são algumas propriedades periódicas que nós temos para os átomos de uma forma geral. Na aula de hoje, gente, a gente vai ver apenas o raio atômico, tá? O que é o raio atômico, professor Lucas Bonitão? Dá uma olhadinha nessa imagem aí para mim. Raio atômico é a distância que eu tenho entre o núcleo e o final da eletrosfera. Esse é o meu raio atômico, ok? Monstro, por definição, isso é mais questão teórica, tá? O raio é a distância entre dois núcleos dividido por dois de um mesmo átomo, tá? Então, isso é mais questão teórica. Mas você entendeu, né? Que o raio é de um núcleo ao final da eletrosfera. Esse é o raio, né? Ele pode ser medido em picômetros ou ainda em nanômetros, né? Na tabela periódica, então, de uma forma geral, nós vamos ter átomos com raio grande, nós vamos ter átomos com raio grande, nós vamos ter átomos com raio médio, nós vamos ter átomos com raio pequeno. Professor Lucas Bonitão? Sim, Juquinha. O que determina isso? É determinar aqui qual período que ele está, qual grupo que ele se encontra, quantos prótons ele tem, quantos elétrons ele tem na camada de valência. Tudo isso determina qual o tamanho do raio de um átomo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa tabela periódica, ela já está me mostrando o tamanho, né? Na verdade, ela está me mostrando uma comparação entre os raios, né? Então dá uma olhadinha aí para mim. Vamos ver primeiro elementos que estejam em um mesmo período da tabela periódica. Professor Lucas Bonitão, o que é um período? Período é a linha horizontal que eu tenho na tabela periódica, ok? Gente, olha aí para mim para o lado direito, primeiramente. O que eu quero que você veja aí? Quero que você veja esse cara aqui que eu estou circulando. Esse cara, essa bolinha aí no meio, é referente ao raio que ele apresenta, tá? Agora vai andando para a direita para mim. Perdão, vai andando para a esquerda aí para mim. Quanto mais eu ando para a esquerda, o que você observa? Que o raio vai o quê? Aumentando nesse mesmo período. É ou não é? Eu chego aqui ao final com um átomo com um raio maior do que aquele primeiro que eu tinha lá no início, do lado direito. Ok? Então, o que eu posso te falar e tá aí no texto para você? Que na tabela periódica, em um mesmo período, o raio cresce da direita para a esquerda. Isso é conceitual, tá? Como nós estamos vendo nessa imagem. Ok? Então, interfere em qual local ele está no período. Agora vamos ver em o mesmo grupo da tabela periódica. Grupo, lembrando que é exatamente as minhas linhas verticais na tabela periódica. O que eu posso observar em um mesmo grupo? Que quanto mais eu desço, maior é o raio que eu tenho desse elemento. É ou não é? Dá uma olhadinha para mim. Aqui nesse primeiro elemento eu tenho um raio pequenininho. Já no último elemento eu tenho um raio grandão. Ok? Então, gente, o átomo ele vai aumentar o tamanho do seu raio no grupo de cima para baixo, né? Então, quanto mais para baixo o elemento químico tiver, maior o raio do átomo dele, tá bom? Então, como é que eu digo isso aí? Como é que eu deixei no texto? Que em um mesmo grupo, o raio cresce de cima para baixo.
De uma forma geral, você vai encontrar aí, né, da seguinte maneira. O pessoal gosta de escrever assim, tá? Que o raio cresce da direita para a esquerda, ok? E de cima para baixo. Tá bom? Os professores de química gostam de escrever dessa forma. Vamos ver então se você é espertinho ou não. Atividade de sala, né? Sala virtual, né, gêniozinho? Tempos modernos, tempos de coronavírus. Atividade de sala. Determine qual átomo possui o maior raio. Veja que eu estou fazendo uma comparação entre elementos químicos, né? Beleza. Letra A. K ou Br. Olha aí na tabela periódica para mim. Onde está o K e onde está o Br. O K, ele se encontra do lado esquerdo da tabela periódica. E o Br lá do lado direito. O que a gente sabe? Que o átomo aumenta o raio na tabela periódica da direita para a esquerda. Então pergunta, dentre esses dois, quem apresenta o maior raio? Quem apresenta o maior raio, é claro que será o potássio, porque ele está mais para a esquerda. Então quem apresenta o maior raio nesse caso é o potássio, pois ele está mais para a esquerda da minha tabela periódica. Tranquilo, gente? Super simples, né? Agora vamos ver o próximo exemplo. Aí eu estou comparando o Be e o Ra, né? Aí eu estou comparando o Be e o Ra. Excelente. Vamos lá na nossa tabela periódica, ver onde é que está o Be e onde está o Ra. Podemos ver que o Be está aqui em cima e o Ra está lá embaixo. Berílio e rádio. Ok? Gêniozinho, na tabela periódica, em elementos de um mesmo grupo, o raio cresce de cima para baixo. Isso significa que o rádio, nesse exemplo, terá o maior raio. Então, posso te falar que o rádio terá o maior raio nesse exemplo. Ok, monstro? Então, muito simples de entender, né? Raio atômico não é nada muito complexo. É algo bem simplesinho que eu não quero que você tenha mais dúvida após essa nossa aula. Tá bom, molecada? Um grande beijo no coração e não se esqueça, o raio cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. Um grande beijo do professor Lucas, o Bonitão, e até a próxima.